Hoje eu quero falar um pouquinho sobre quando a gente quer mudar uma coisa que a gente está muito insatisfeito, quando a gente não tolera mais determinado comportamento, ou nosso mesmo, da nossa família, algo que não está indo bem em casa e a gente entra naquele estado de insatisfação. É muito comum que as pessoas cheguem ao consultório de psicologia com essa mudança aqui, né, para acontecer. E o foco fica muito nesse negativo, naquilo que eu não suporto mais, que eu não tolero. E o ponto-chave de mudança é interessante. A gente precisa dar essa partida, nessa decolada na insatisfação, mas quando a gente precisa manter esse voo, é preciso que a gente gire a chave desse negativo para aquela direção do que a gente quer alcançar. Quando está claro o comportamento que a gente quer substituir, quando a gente tem um ponto de partida. Mas quando a gente afunda nessa negatividade, nessa reclamação e tudo aquilo que eu não suporto mais, a gente fica reclamando, ou seja, chamando de volta, clamar e reclamar, chamar de volta esse comportamento. Então, uma mudança de chave, quando a gente precisa mudar a rota, a gente precisa mirar em qual comportamento que eu quero substituir. Se eu não tolero isso mais na minha vida, o que eu preciso então aprender, alcançar, desenvolver para que vai substituir esse padrão? E o primeiro foco é construir essa nova habilidade, construir esse novo papel, essa nova função. E se a gente coloca o foco em desconstrução, a gente vai perdendo um pouquinho o ânimo e a gente não consegue evoluir. Vou dar um exemplo. A mãe que está muito insatisfeita com a bagunça em casa, a criança que não coopera, que joga roupa no chão, que está mentindo, enfim, tá aquele caos. A primeira questão é: defina qual o seu primeiro foco. A gente não vai mudar tudo de uma vez. A gente precisa de clareza. Então, qual é o comportamento da semana? Se o comportamento é a bagunça, então o que nós precisamos estimular? A meta, a visão final de um quarto organizado, com tudo em seu lugar. Nomear isso, colocar isso para o bem, falar da importância, envolver as crianças na organização, colocar isso como um estímulo. E quando algo fugir dessa rota, aí sim a gente corrige. Porque o ponto de partida é o positivo. Outro exemplo, quando a criança está mentindo. O comportamento de mentir, geralmente ele vem para se esquivar de um julgamento, de uma consequência. Só que se a gente foca em encurralar a criança para que ela pare de mentir, a criança nega e a gente quer pegar na mentira, enfim, a gente fica viciado ali, né, nesse embate. Quando a gente tem que virar a chave para o positivo, o que eu quero que a criança faça no lugar dessa mentira? Que ela assuma os erros, que fale a verdade mesmo que custe. Então a gente tem que focar nesse valor, em que quando você me contar a verdade, eu vou ficar tão feliz por essa honestidade que essa consequência, né, de retaliação, ela vai ficar em segundo plano, porque o que mais importou foi que você contou a verdade. Então a gente vai construir esse comportamento novo, para que quando isso estiver estabelecido, aí sim houve uma mentira, vamos tirar isso do repertório, a gente não precisa disso mais, não é verdade? Então, são tantas aplicações para esse princípio, mas eu quero que fique um pouco isso aqui guardado, né? A gente, quando está insatisfeito, quando a gente está com uma insatisfação assim, né, que move a gente para mudar, isso é importante, porque tira a gente daquela inércia, daquele lugar comum que já está ali, né, trazendo assim um desgosto, mas não aquele desgosto que
que fosse suficiente para tornar intolerável e que dá uma propulsão para a mudança. Mas o que vai efetivamente realizar essa mudança é aceitar o que está difícil e pensar em soluções. O que vai substituir? Qual é o positivo que eu preciso construir primeiro antes de derrubar esse negativo? Um grande abraço, até a próxima!